pessoal, aqui a gente tem um circuito misto, tá? Por que é misto? Há aqui uma associação em paralelo, que é o R1 e o R2. Essas duas resistências aqui, R1 e R2 estão associadas em paralelo, e R3 e R4 estão associadas em paralelo. E essas duas resistências em paralelo aí, estão associadas em série. Então é nessa sequência que a gente vai resolver esse circuito aqui. Então olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai resolver duas resistências em paralelo, e depois a gente vai resolver duas resistências em paralelo, e depois a gente vai somar os dois resultados. Vocês podem desenhar esse circuito no caderno de vocês, ou simplesmente fazer a conta, o que ficar mais tranquilo para vocês, tá? Então, primeiro, a gente vai resolver esse circuito em paralelo aqui, ó, do R1 com o R2. Como a gente pode perceber, essas duas resistências são iguais. Quando eu tenho resistências iguais numa associação em paralelo, basta eu pegar o valor das resistências, que é 470, e dividir pela quantidade de resistências que eu tenho, que no caso, 2. Então, 470 dividido por 2 dá 235. Ou seja, a associação dessas duas resistências, tá? Tira essas duas resistências e troca por uma resistência equivalente de 235 kΩ, né? Então, o que a gente faz primeiro aqui, ó? Primeiro a gente resolve essas duas resistências em paralelo, R1 e R2. Como elas são iguais, tá? O que a gente faz? Pega o valor delas, que é 470 kΩ, e divide pela quantidade, que são 2. 470 dividido por 2 dá 235 kΩ. Ou seja, a gente substitui essas duas resistências, por uma só, com o valor do resultado da minha conta aqui. 470 dividido por 2, 235 kΩ. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para essas duas resistências. Aqui está escrito 5K6, que significa 5,6 kΩ, tá, pessoal? E aqui no R4, 2K4, 2,4 kΩ. Ou seja, nós precisamos resolver essas duas resistências em paralelo aqui, ó. Igual a gente fez com a primeira, com a diferença que eu não posso usar mais esse método de 470 dividido por 2, já que aqui as resistências não têm o mesmo valor, são valores diferentes. Aí eu vou ter que fazer a conta, que é R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4, tá? Então a gente vai fazer essa conta agora. Então, primeiro nós vamos resolver essas duas resistências aqui, que é o R1 e o R2. Não vou fazer cálculo, porque como elas são iguais, pode fazer de cabeça, né? São idênticas, pega o valor da resistência, 470, divide pela quantidade de resistência, que nesse caso é 2, então vai dar 235 kΩ, ou seja, nós vamos substituir essas duas resistências por uma só, num valor equivalente de 235. Nós tiramos essas duas e colocamos essa aqui de 235. Agora, a gente vai resolver essas duas aqui, ó, que estão em paralelo, que é o R3 e o R4. Como só são duas resistências, a gente vai usar aquela fórmula, R3 vezes R4, dividido por R3 mais R4. Ou seja, um multiplicado pelo outro, dividido pela soma dos dois, tá? Então, olha só, R3 vale 5,6 kΩ e R4 vale 2,4 kΩ, ou seja, vai ser 5,6 vezes 2,4 dividido por 5,6 mais 2,4. 5,6 vezes 2,4 vai dar 13,44 e 5,6 mais 2,4 vai dar 8, né? E então 13,44 dividido por 8 vai dar 1,68 kΩ. Ou seja, nós vamos substituir essas duas resistências
por uma única resistência no valor de 1,68 kΩ. Desse jeito aqui, ó. Viram? Olha só, nós temos duas resistências em paralelo. Uma de 5,6 e outra de 2,4. Aqui, ó, essas duas. Eu vou substituir essas duas resistências pela resistência equivalente, que é 1,68 kΩ. Agora eu só tenho duas resistências em série, já que eu fiz o cálculo dessas duas, deu 235, que eu tirei essas duas e deixei só essa, que essa resistência ela não existe, né? Ela é uma resistência equivalente, ou seja, ela é imaginária, né? A gente está tirando duas e substituindo por uma só para fazer cálculo, né? Na verdade, o que existe mesmo é essas duas aqui. E nós pegamos R3 e R4, aí sim nós fizemos o cálculo e descobrimos que o valor das duas resistências em paralelo é 1,68. Substituir as duas por uma única resistência de 1,68. Aí agora, para descobrir a resistência entre os terminais, que é esse ponto e esse ponto, basta somar as duas, 235 mais 1,68, que vai dar 236,68 kΩ, tá? Se a pergunta pedisse ou solicitasse que vocês entregassem a resposta em ohms, era só multiplicar por 1000, tá bom? Conseguiram entender aí mais ou menos? Beleza. Vamos fazer a próxima aqui. Bom, pessoal, olha só. Nós temos as extremidades do circuito, né? Terminais. Aqui a corrente elétrica vai entrar com o objetivo de chegar até esse ponto. A corrente elétrica ela é obrigada a passar pelo R1. Ou seja, o R1 está em série com o circuito. Vocês não mexem com ele agora. Quando a corrente elétrica chega nesse ponto, ela encontra um nó. Ou seja, ela tem a opção ou ir pelo R2 ou continuar. Se ela continuar, ela pode passar pelo R3 ou pelo R4. Ou seja, ela pode escolher passar só pelo R2, ou só pelo R3, ou só pelo R4. R2, R3 e R4 estão associados em paralelo. Então a gente vai resolver essa associação. Vocês podem fazer de duas maneiras. Ou vocês utilizam a fórmula da calculadora, ou vocês fazem na mão de duas em duas. Então, por exemplo, vocês pegam R2 e R3. E aí vocês fazem aquela fórmula onde vocês multiplicam em cima e dividem pela soma embaixo. Então seria R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Ficaria assim, 10 vezes 15, que dá 150, dividido por 10 mais 15, que dá 25. 150 dividido por 25 dá 6. Então você vai pegar a resposta dessas duas resistências, que deu 6, e vai fazer com a que sobrou, que é R4, que é 12. Então 6 vezes 12, 72. Dividido por 6 mais 12, que é 18. 72 dividido por 18, 4. Ou você pode fazer direto na calculadora. R3 e R4, você faz o seguinte, você coloca na calculadora 1 dividido, abre parêntese, 1 dividido por R2, fecha parêntese, mais, abre parêntese, 1 dividido por R3, mais, abre parêntese, 1 dividido por R4. Perceba que essa fórmula não tem o R1, porque o R1 está em série com o circuito. Eu estou fazendo o cálculo dessas três resistências em paralelo aqui, que é o R2, R3 e R4. Ou seja, vai ficar 1 dividido, abre parênteses, 1 dividido por 10, fecha parênteses, mais. Abre parênteses, 1 dividido por 15, fecha parênteses, mais. Abre parênteses, 1 dividido por 12, fecha dois parênteses no final. Bateu igual, vai dar ohms. Ou seja, nós vamos pegar essas três resistências, R2, R3 e R4. Eu acabei de fazer o cálculo, que deu uma resposta de 4 kΩ. Eu vou pegar essas três resistências e vou substituir as três por uma só no valor de 4 kΩ. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Ou seja, essas três resistências elas se uniram em uma só com um valor de 4 kΩ. Agora, para encontrar a resistência total do circuito é simples, porque agora é só um circuito sério. Basta somar 5,6 mais 4 kΩ, que vai dar 9,6 kΩ. Ou seja, a resistência nos terminais aqui tem o valor de 9,6 kΩ.
Olha só, pessoal. Esse circuito 1 aqui ele é similar ao primeiro circuito que a gente fez hoje. Similar não, idêntico, só altera os valores da resistência. Então, olha só, nós temos uma associação mista aqui, em que eu tenho duas resistências em paralelo, a de 10 e a de 15 kΩ, e eu tenho duas resistências em paralelo aqui, a de 8 e 4 kΩ. O que você vai fazer? Você vai resolver essas duas resistências primeiro, 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. Depois você vai fazer essas duas resistências aqui, 8 vezes 4 dividido por 8 mais 4, e vai pegar o resultado dessa associação em paralelo e dessa associação em paralelo e vai somar. E aí você vai ter a resistência total do circuito. No circuito... pode falar. Não, é 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. É sempre a associação em paralelo de duas resistências, a fórmula é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Entendeu? Não, ó, 10 vezes 15 dá quanto? Dividido por 10 mais 15. Não, 10 mais você não pode. Você não pode fazer. Você tem que somar primeiro para depois dividir. Então é tipo assim, ó. 10 vezes 15 você sabe que é 150. Aí beleza, 150. Aí dividido por 10 mais 15 é 25. Aí você só escreve 25, entendeu? 150 dividido por 25, que é 10 mais 15. Ou então você coloca na calculadora entre parênteses. Tipo, isso, vai dar 6. Ou então você coloca na calculadora entre parênteses. Tipo, abre parênteses, 10 vezes 15, fecha parênteses. Dividido, abre parênteses, por 10 mais 15. Aí beleza, aí vai dar certo. Mas se você for fazer o cálculo na mão, e aliás, essas aqui eu aconselho que vocês façam na mão, porque sempre vai dar um valor inteiro. Vai dar 6, sempre vai dar 4, vai dar 2, 3, vai dar valores pequenininhos. Muito difícil dar número com vírgula, tá? Então, essa primeira aqui é 10 vezes 15, que dá 150, dividido por 10 mais 15, que é 25, ou seja, 150 dividido por 25. Essa aqui ó, é 8 vezes 4, dividido por 8 mais 4. Ou seja, 8 vezes 4 dá 32, dividido por 8 mais 4, que é 12. Ou seja, 32 dividido por 12. Entendeu? Esse aqui vai dar um número com vírgula. 2,6. 8 vezes 4, 32, dividido por 12. 2,66. Isso mesmo. Mais 6 desse cálculo aqui. Ou seja, a resposta vai dar 8,66. Mas aí façam o cálculo dele aí. Ó, circuito 2. Circuito 2 aqui até que é tranquilo. Olha só. Primeiro você vai resolver essa associação em paralelo aqui, ó, do 1 kΩ com 1 kΩ, tá? Depois que vocês fizerem essa conta aqui, 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1, você vai somar com essa resistência aqui. Ou seja, primeiro você faz o cálculo dessas duas resistências em paralelo, aí elas vão se transformar em uma, aí você soma com essa resistência. Somou com essa resistência, aí você vai fazer o cálculo em paralelo dessa resistência de cima com essa resistência aqui de baixo. Não é 4 com 3,5. De novo, primeiro você faz esse cálculo aqui dessas duas. 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1. Tem o resultado. Soma com 3,5. Aí vai ter outro resultado. E esse resultado você vai fazer com 4 km. Tá? Ó, circuito 3. O circuito 3, mesma coisa. Eu tenho duas resistências em paralelo aqui, ó,
Então você vai fazer as duas, e aí elas vão se transformar em uma resistência só. Aqui em cima eu tenho duas resistências. Vocês vão somar as duas resistências, que vai se transformar em uma só. Aqui eu tenho um problema. Por quê? Se vocês notarem, é bem parecido com isso aqui. A diferença é que aqui embaixo não tem resistência nenhuma. Isso aqui é um problema, ou uma vantagem. Se aqui tivesse uma resistência, vocês teriam que fazer o cálculo em paralelo dessa com essa. Só que aqui não tem resistência nenhuma, tem um fio. Ou seja, é como se essa resistência de 7 km nem existisse. Porque como eu tenho um fio aqui, ó, a associação paralelo de zero vai dar zero. Então é como se essa resistência nem existisse. Então você ignora ela. Simplesmente ela não existe. É como se aqui fosse um fio direto para o ponto A aqui. Como se a resistência de 7 ohms não existisse. Tá? Por causa desse curto-circuito que eu tenho aqui com esse fio aqui. Ó. Não é bem um curto-circuito, é uma resistência zero. Tá? Então aqui você ignora, você não leva em consideração. Você só faz. Você vai fazer essas duas, vai somar essas duas, e aí você vai fazer o resultado dessa em paralelo com essa. Né? Vai dar um valor aí que eu não vou falar, que senão vai ficar muito fácil. É bem simples. Ignora. Não. Ignora isso aqui. Faz a associação em paralelo aqui, ó, 8 vezes 8 dividido por 8 mais 8. Soma aqui, que está em série, né? 2 mais 2. Aí pega essa resposta e faz em paralelo com essa resposta. Circuito 4. Circuito 4, muito fácil também. Olha só. Você vai primeiro somar essas duas resistências, 7 mais 8. Depois, você vai fazer a associação em paralelo desse resultado, 7 mais 8, com 5. Então, soma 7 mais 8, faz a associação em paralelo aqui, 5 vezes esse resultado dividido por 5 mais esse resultado. E aí vai ter uma resistência só, uma resposta só aqui no final. Você vai somar com essas duas aqui e depois vai fazer a associação em paralelo. Então, olha só, de novo. Primeiro, soma 7 mais 8, que vai dar 15. Aí vocês fazem a associação em paralelo. 15 vezes 5 dividido por 15 mais 5. Aí vai dar uma resposta. Aí você vai somar 5 mais 5, que vai dar 10. Aí você vai pegar 10 vezes essa resposta toda aqui, dividido por 10, mais toda essa resposta aqui. Tá? Então, soma essas duas, faz o cálculo em paralelo desse resultado com 5, vai dar uma resposta, faz essa resposta com o resultado da soma dessas duas aqui. Estou explicando rápido para não ficar muito fácil, mas é muito fácil, tá? Circuito 5. Eu gostei muito desse, porque a primeira vez que eu olhei eu achei que era difícil, depois eu fiquei, nem trem fácil. Tá vendo essas duas resistências aqui de 1 ohms? Percebe que não tem nada desse lado aqui, ó. Só tem uma perninha dela encostando aqui. O que acontece? Todo mundo aqui já viu um passarinho pousando num fio e não morrendo eletrocutado na rua, né? Como é que esse passarinho pousa no fio e não morre? É o mesmo esquema aqui, ó. Essas duas resistências é o passarinho. Ele está encostando o pé num fio energizado, mas não morreu. Não morreu por quê? Porque ele não fechou o circuito do outro lado, não tem nada aqui. Então vocês ignoram essas duas resistências aqui. Ela não existe. Essas duas resistências ela não existem no circuito. Tá? E aí o que acontece? Como essas duas resistências não existem, e aí tem essa bagunça aqui embaixo, você pega essa resistência de 6 ohms aqui, ó, e arrasta ela para cima, para ela ficar aqui no lugar dessas duas. E aí olha só, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai fazer o cálculo dessas duas. 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12. Aí você vai pegar esse resultado e vai somar com 6, que elas vão ficar em série. Somou com 6, vocês vão fazer o cálculo em paralelo dessa resposta, ou seja, 12 vezes 12 dividido por 12 mais 6. Aí vai dar uma resposta. Você vai pegar essa resposta e vai fazer em paralelo com essa resistência de 12 aqui. Depois você vai somar isso tudo com a associação em paralelo aqui. Ó.
De novo, eu estou explicando bem rápido para não ficar fácil. É porque as respostas é muito simples. É porque eu estou explicando rápido e você não está fazendo. O que vocês vão fazer? Não, não- Exatamente, porque eu quero que você pegue o vídeo e faça devagar. Ó, o que você vai fazer? Você vai fazer a associação dessas duas, 12 com 12, vai somar com essa resistência de 6, aí vai dar uma resposta X. Vai pegar essa resposta X e vai fazer o cálculo em paralelo com o 12 aqui, ó. X vezes 12 dividido por X mais 12. Vai dar uma resposta. Essa resposta você vai somar com a associação em paralelo aqui. Aí é só voltar o vídeo de novo, escutar eu falando de novo, até conseguir. Mas a resposta é bem simples. Ó, deixa eu falar quanto que vai dar esse resultado aqui. Ó. Vai dar 10 ohms. A resposta final vai dar 10 ohms. Tá? Vamos lá. Mas aí façam o cálculo. Circuito 6. Mesmo esquema. Essa resistência aqui, ó, apesar dela estar fechando aqui, como aqui é um fio sozinho, essa resistência é como se ela nem existisse, tá? Ela não existe, ignora ela. Aqui é simples, é só fazer a associação em paralelo dessas duas resistências e somar com essa aqui. Essa aqui também é fácil, você tem três resistências aqui em cima, ó. É só somar as três, aí pega esse resultado e faz o cálculo em paralelo com essa aqui, né? Ou seja, esse resultado vezes 40 dividido por esse resultado mais 40. Aí vai dar uma resposta. É só pegar essa resposta, somar mais o 10, mais o 10, e aí vai dar outra resposta e faz o cálculo em paralelo com 40. Só multiplicar e dividir pela soma. E essa aqui também é fácil, olha só. Tá vendo essas duas resistências aqui, ó, 2 e 4? Você vai somar ela, soma as duas, faz o cálculo em paralelo com essa de 3 aqui, ou seja, a 6, né, que vai dar a soma aqui, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Pega esse resultado, soma com um 5 e aí vai dar uma resposta. Pega essa resposta, multiplica pela soma dessas duas, que vai dar 7, né? E divide pela soma dessa mais essa. E é isso. Simples, fácil e tranquilo. Aí o que vocês vão fazer?